Boa noite a todos. Eu só tenho permissão para andar nesses 2 quadrados. Nada mais do que isso. Então, tentarei ser obediente. Tentarei? Não é uma promessa. Então, vamos lá. O nosso tema nos remete como nós podemos ser perfeitos aos olhos de Deus. E eu começo com uma passagem de Chico Xavier. Então, Chico, quando em Uberaba, ele recebe uma criança. Esta criança não poderia estar com sua mãe, embora fosse ela quem lhe tenha dado à luz. Esta criança nasceu com deformidades físicas gravíssimas. Nos seus olhos, uma capa, mais ou menos como nós vimos aqui, uma capa branca que não lhe permitia ver, ele não conseguia ouvir e tampouco balbuciava as primeiras palavras. E a mãe, quando se deparou com aquela criança, ela entrou num choque. Talvez por ser muito nova, talvez o espírito defronte da responsabilidade, ele atemerou-se e ela foi internada em uma casa de tratamento. Os avós não quiseram cuidar da criança também e essa criança foi levada a Chico Xavier. Os mentores espirituais disseram para Chico: Chico, ele precisa de carinho e educação moral. E ele não viverá muito. Então, enquanto ele estiver na sua presença e desfrutar da sua companhia, dê carinho e educação moral. E assim Chico fez. Tratava aquela criança com carinho, com desvelo, levava ele ao médico, como se filho fosse. Até que na casa dos 12 anos, essa criança venha desencarnar. E Chico já o sabia, que numa reencarnação pretérita ele havia sido um juiz, mas um juiz extremamente severo, despótico. Era aquele que não falava boas palavras para as pessoas, ao contrário, as diminuía, as ofendia. Através dos seus gestos ele não ouvia o petitório das pessoas que ali chegava, mas ele determinava aquilo que ele gostaria de escutar. Através da sua caneta, lavrava sentenças, que na grande maior parte das vezes eram severas e prejudiciais de quem se recorria da sua magistratura. Então, tamanha a sua consciência pesada, que quando ele volta para a reencarnação, ele próprio deforma o seu perispírito, que deforma o seu corpo físico. Então, nós tínhamos um espírito ali, que estava resgatando os débitos que havia contraído em algumas outras reencarnações. Porém, no minuto do seu desencarne, ele está nos braços de Chico, ele olha para Chico e aquele olho nublado some. E Chico diz que vê aquilo de racional que um olho humano possui. Ele olha aquele brilho intenso daquele ser, como se quisesse dizer para Chico: muito obrigada pelos anos que eu estive na sua presença, porque eu recebi carinho e eu recebi essa instrução moral. Essa historinha de Chico, ela narra um pouco como são os nossos plantios e como serão as nossas escolhas. Lembrando que as escolhas não são tão deterministas assim. Pode ser que esse juiz, no plano espiritual, ele já começasse a resgatar alguns dos seus débitos, não é? E ele não precisaria vir com todas essas deficiências. Porém, ele próprio foi constituído dessa necessidade. Ainda ali tinha um pouquinho de livre-arbítrio que lhe permitiu imprimir a sua consciência culpada no seu corpo físico. Nós sabemos da doutrina espírita que o plantio é livre, não é? Mas a colheita é certa, nós falamos assim. Então, quando nós olhamos o tema e pensamos como sermos perfeitos diante de Deus, uma resposta os amigos espirituais trazem para Kardec: nós temos que buscar a nossa auto-iluminação. Porque espíritos auto-iluminados escolhem melhor. Espíritos auto-iluminados ponderam mais. Espíritos auto-iluminados não são o Abel, técnico do Palmeiras. Só para fazer uma parte. Que levou um cartão vermelho no último jogo e foi colocado para fora do campo. Não é? Tamanho destempero.
Então nós vamos vendo exemplos corriqueiros na nossa vida. Nós vamos vendo situações em que o espírito, quando ele se ilumina, ele começa a escolher melhor. E ele começa até a ser feliz quando ele está colhendo as duras provas da sua reencarnação. Por que feliz? Porque ele entende que ali existe um aprendizado. Isso não é mórbido. Não estamos falando um caso de uma doença clínica. Mas é para o espírito que esclarecido entende que ele está tendo a oportunidade do reencarne para que ele possa fazer os resgates dos plantios que ele fez numa outra reencarnação. Então, só por isso, ele se regozija. E indo um pouquinho além, esses espíritos reencarnados, que acreditamos sermos nós que estamos aqui, colhendo aquilo que nós plantamos, para que nós sejamos agradáveis aos olhos de Deus, os amigos espirituais ainda esclarecem para Kardec. Quem é esse espírito feliz que busca a sua autoiluminação, faz todo esse processo ponderativo das suas escolhas, analisa os fatos, reflete, raciocina, detém quando na iminência de uma explosão emocional que pode te comprometer? Como é feliz esse espírito? E os amigos espirituais respondem para Kardec: aquele que tem a consciência tranquila. Olha que simples, gente. Aquele que tem a consciência tranquila. Simples é a frase. Desafiador é chegar até lá, não é? Então, aqueles que possuem a consciência tranquila. Eu acredito que seja exatamente por isso, porque os espíritos estão alinhados nos seus ensinamentos, que Santo Agostinho nos sugere aquele exame consciencial quando nós vamos dormir. Não é? Quando nós nos deitamos no nosso travesseiro, para a gente fazer uma avaliação do nosso dia, para ver se existe alguma coisa que sobrepesa nas nossas consciências. Aí, a verdade seja dita, não precisa ser na hora de dormir, não é? Porque eu não durmo, eu desencarno e volto para o corpo. Então, se eu tiver que fazer essa análise na hora do meu sono, dancei, já não vou conseguir. Mas esse tem que ser um exercício contínuo de observação dos nossos comportamentos, das nossas atitudes. Um exercício contínuo que nós nos observamos aonde eu tive determinada atitude que me tranquiliza o coração ou me sobrepesa o coração. Aonde eu tive determinados comportamentos que foram contributivos e aonde eu tive determinados comportamentos que foram prejudiciais a um contexto e a mim próprio. Então, se nós queremos de fato sermos perfeitos diante de Deus, eis a nossa cartilha. Temos que buscar a iluminação interna para que nós consigamos atingir essa paz de espírito. Como nos diz André Luiz em suas obras, aqueles que vieram, venceram a si mesmos e recebem o diplominha de espíritos completistas. Então, para nós sermos espíritos completistas, nós temos que ir ticando, nós temos que ir ticando as paginazinhas da nossa existência, conforme aquilo com que nos comprometemos no mundo espiritual. E daí nós podemos pensar assim, nossa, mas como que eu vou saber, né? Aquilo com que me comprometi no mundo espiritual, gente. Aí nós precisamos daquela ponderação. Aí nós precisamos aprender quais são as lições que mais frequentemente acontecem conosco. Qual é o peso das lições que acontecem conosco? O que elas querem nos ensinar? O que elas querem trazer para a gente de lição? Porque quando nós nos tornamos arredios ao aprendizado, as lições continuarão se repetindo. Porém, não repetem com a mesma intensidade. Repetem com uma intensidade cada vez mais acentuada. Então, quando nós aprendemos de pronto, acabou. Aquela intensidade vai se diluindo. Quando nós não aprendemos, fingimos não ver, fingimos não ouvir, fingimos que não é comigo, significa que aquela realidade vai voltar a me incomodar. Só que ela vai me incomodar através. Antes poderia ser que fosse só uma prova, mas daí ela pode se transformar numa grande expiação. Então, de tudo aquilo que nós vivemos, nós temos que ser ponderativos para entender as lições que nós tiramos dali. Esses dias, ouvindo uma palestra da Lúcia Helena Galvão, que eu já compartilhei com vocês algumas vezes, ela nos contou uma história de um sábio que era pai de um rapaz. E este rapaz, um belo dia, quebrou a sua perna. E o vizinho chega até a casa daquele sábio e fala assim, nossa, que pena, hein? Esse menino quebrou a sua perna na juventude, vai ser tolhido de fazer as coisas de que gosta.
Aí o pai, que era um sábio, responde assim: é bom, mas é ruim. E o vizinho ficou um pouco indignado, né? Que ele queria um assunto ali, mas ele foi embora. Uns 2 meses depois, mais ou menos, ali foram arregimentados jovens pelo rei, porque aquele reino ali perto do Tibete entraria em disputa territorial com uma outra nação. Aí volta o vizinho. Seu filho ainda está com a perna quebrada, não é? Que sorte! Porque ele não vai ser chamado para o exército do rei, ele vai ficar em casa. O que o pai sábio responde? É bom e é ruim, né? Então tudo na nossa vida tem esses 2 lados ponderativos. Só que Lúcia Helena Galvão continua o seu ensinamento. Ela fala: das coisas desafiadoras que vivemos, aquilo que atribuímos o adjetivo de ruim, de difícil, de dolorido, qual é a lição que nós tiramos? Se a lição for maior do que a dor, já valeu a experiência. Agora, se a lição for menor do que a dor, nós estamos fazendo um compromisso, que a doutrina espírita chama de compromissos voluntários. Não era para viver aquilo, mas eu me voluntariei a passar por aquilo. Aí nós podemos pensar, não é possível que eu me voluntarie a passar por coisas que sejam ruins, desastrosas para mim, danosas para mim. Sim. Se eu não me educo, se eu não me controlo, eu própria estou plantando espinhos que talvez eu não necessitaria viver, gente. Não necessitaria viver. Eles poderiam ter sido afastados do meu caminho. Nós poderíamos ter os nossos débitos abatidos, como diz o livro Ação e Reação, capítulo 32, de André Luiz e Chico. Nós poderíamos ter os nossos débitos abatidos. Mas muitas vezes, ainda equivocados que somos, nós fazemos escolhas talvez não tão felizes quando elas poderiam ter sido feitas. Divaldo, em uma das suas últimas palestras, ele dá o título da palestra de O Ter Roubou o Ser, porque ele está falando da nossa atualidade, não é? Então, os espíritos amigos, eles não são contra que nós tenhamos as nossas casas, ganhemos nosso dinheiro, façamos a nossa poupancinha, troquemos os nossos carros, nada disso. Eles não são contrários a isso. Mas importa é o peso que nós damos às conquistas que nós temos. E muitas pessoas acreditam que no ter reside a denominação de Paula no mundo. Não reside. Nós estamos aqui para nos constituirmos em espíritos em evolução. O ter não pode nos determinar, porque o ter é fugaz, o ter é passageiro, o ter não predomina. E é tão interessante olhar os amigos espirituais. Os filósofos da antiguidade, eles fazem essas mesmas discussões. O mesmo Divaldo traz na palestra, que os epicuristas falavam que a felicidade estava no ter as coisas. Toda pessoa que tinha coisas era feliz. Só que na época de Epicuro não tinha carro, né? Então tinha ouro, tinha joias, tinha casas bem arrumadas, adornadas. Essas pessoas, elas eram felizes. Mas como tudo dentro da filosofia, existe uma corrente, existe a contracorrente. Posterior a Epicuro veio Diógenes. Aí Diógenes falou assim, não pode ser feliz uma pessoa que tudo tem. Porque quando ela perde o que tem, ela se torna infeliz. Então a felicidade não está no ter, mas ele não chega no ser. Não chega. Quem chega no ser é Sócrates, depois a escola de Platão. E eles, que interessante, né? Porque eles também estão dentro da codificação. São eles que nos dizem que a grande felicidade, ela reside nessa nossa paz de espírito, na nossa consciência tranquila. Adquirir tudo que tenho por meios lícitos, logo sou feliz, a minha consciência não me pesa. Mantenho relações com as pessoas e eu próprio me poupo das pessoas que me magoam, que me ofendem. Estou buscando a minha sanidade mental. Estamos buscando a felicidade. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter autoconhecimento, nós temos que ter autoentendimento. Porque muitas pessoas se viciam, ou seja, se viciam em relações doentias, se viciam em comportamentos inadequados, se viciam em posturas que não são pertinentes para pessoas que estão buscando o esclarecimento espiritual, aonde quer que eles estejam, em qualquer doutrina que eles estejam. Porque quando nós olhamos a doutrina espírita e nós vemos a Gênese, que apareceu aqui para nós em um dos slides,
ela nos afirma que no final da terra regenerada prevalecerá uma verdade única. Então não vai ser a religião espírita, não vai ser o budismo, o hinduísmo, o shintoísmo, o catolicismo, o protestantismo. Vai ser uma verdade universal, que todas essas religiões bebem na mesma fonte. Só que como somos seres humanos que conduzem as religiões, nós conduzimos, obviamente, ao nosso bel prazer. Foi assim na história da humanidade. Mas haverá a congruência de todos nesta verdade absoluta. E daí nós podemos pensar, meu Deus, como que eu faço, para me manter nesta verdade absoluta? Também está no Evangelho segundo o Espiritismo. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo o mais vos será acrescentado. Aí você fala assim, mas buscar o reino de Deus é muito alegórico. Como que eu sei se eu estou buscando o reino de Deus? Você está buscando a autoiluminação espiritual? Então eu estou buscando o reino de Deus. Porque este reino de Deus e todos os seus valores e preceitos já está inscrito nas nossas consciências. Também os amigos espirituais nos dizem. E tanto é que eles nos afirmam que quando nós estamos na iminência das escolhas da nossa vida, nós sempre temos um lapso de razonabilidade que passa diante dos nossos olhos para que nós possamos fazer uma escolha que seja mais feliz. Então todos nós temos um caminho para seguir. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas como que a humanidade tem feito? Buscai todas as outras coisas e daí eu já me esqueci do reino de Deus. Não é? É o que nós estamos vendo hoje na atualidade. Então eu busco os títulos, eu busco as nomenclaturas, eu busco posições de poder, eu busco situações de destaque, mas e dentro? E é tão interessante como a espiritualidade nos cerca de conhecimento, porque até mesmo em André Luiz em nosso lar, todos sabemos, André Luiz desencarna, e depois dos seus 7 anos ele é advertido que ele foi um suicida inconsciente. Lembram-se disso? Embora renomado médico, ele foi um suicida inconsciente. André Luiz bebia, André Luiz fumava, André Luiz comia torresmo. Alguns que comem torresmo devem ter pensado, pronto, estou tirando torresmo. Bar do Coronel, diz tchau, não vai mais não, né? Então, mas por quê? Porque a condição física dele não permitia. Uma coisa é a sua condição física permitir, a outra é a sua condição física não permitir. A dele não permitia, ele comia comidas gordurosas. Tanto que um dia antes do seu desencarne, onde ele está? Se refestelando num banquete tarde da noite. Como é que fica o processo de digestão? Aí não teve como, o organismo físico dele parou naquele momento. E quando ele então está desencarnado e já é socorrido, e ele tenta dar uma carteiradinha que ele era médico, os amigos espirituais dizem assim para ele, André, aqui não importam os títulos, mas o bem que tiveres feito na terra. André Luiz pega a carteirinha, coloca no bolso, sai humilhado, né? Não porque os amigos espirituais o quiseram humilhar, mas porque é o princípio do esclarecimento da consciência de André. Ele começa a olhar para si mesmo e fala, meu Deus, quais são as coisas que plantei na terra? Aonde fui efetivo? Em que contribuí? E daí passa André a fazer as suas grandes contribuições no mundo dos espíritos, narrando para a gente as experiências que ele viveu. E com qual intuito? Para que nós nos esclareçamos e para que nós entendamos, 1, que a vida não cessa, 2, que eu colho em qualquer instância aquilo que planto. E o que verdadeiramente importa para nós é o que está cheio os nossos corações, não os títulos que temos, as casas em que moramos, os carros que possuímos, a posição social de que detemos, as profissões que exercemos. Então isso faz parte do nosso contexto, mas são detalhes como se fossem atores coadjuvantes. São eles que nos propiciam o desenvolvimento espiritual. Então, em qualquer instância em que nós estivermos, nós estamos sendo convidados pela espiritualidade maior para que nós sejamos pessoas melhores, para que nós sejamos pessoas boas, para que nós consigamos caminhar nesta trilha de Jesus, segundo o livro de Emmanuel, ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem seguir por ele será salvo, mas será salvo de quem? De si mesmo. Não vai ser salvo do perigo na esquina,
Não vai ser salvo daquele que vem me derrotar, porque se eu estiver blindada em Jesus, não há aquilo que me seduza fazer o oposto. Se eu estiver vivendo conforme os ensinamentos do Cristo, da sua boa nova, do Consolador prometido, não há aquilo que desvirtue os nossos passos. Pode ser até que haja, entre aspas, as tentações do caminho, não é? Porque nós somos esses seres que estamos aqui, trazemos as nossas memórias de outras reencarnações e estamos aqui para nos educar. O que importa é que nós sejamos fortes. Ou como diria Guimarães Rosa, que tenhamos coragem. Que tenhamos coragem para fazer os nossos grandes enfrentamentos. E ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, que tem como título, eu acho esse título tão curioso, e eu, por livre e espontânea vontade, petulante, coloquei uma vírgula e aumentei o título do capítulo. Lá está dizendo assim: muitos os chamados, poucos os escolhidos, vírgula, menor o número dos eleitos. É uma gradação, né, gente? Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Só que essa escolha da espiritualidade se dá por mérito. Não se assemelha às nossas regras terrenas, que dá por indicação, por nepotismo e apadrinhamento. No mundo espiritual é por mérito. Aquilo que nós fazemos no bem, como os amigos espirituais nos dizem, será o nosso advogado em toda parte. Não é isso que nós aprendemos? Então, se uma aprovação chega num determinado momento para me cobrar pesada conta, se eu estiver operoso do bem, na casa espírita, com a mocidade, não é? Nos nossos trabalhos, generosamente servindo as pessoas, eu terei os meus débitos abatidos. Então, se as minhas provações me rendem no momento que eu esteja dedicada para o bem, elas podem muito bem ser abatidas pelo bem que eu estou fazendo, porque Ele... Vou conseguir. Porque Ele é o nosso advogado em toda parte. Então nós estamos aqui exatamente para seguir este bem que Jesus nos propôs. Esses comportamentos renovados que o Mestre nos propôs. Então nós vemos a história de Chico, não é verdade? Mas nós podemos falar das histórias das pessoas que convivem conosco. Podemos falar até de história própria, não é? E daí para a história própria, hoje é 23, né? Então, dia 23, faz um mês que eu infartei. Um mês que eu infartei, quando a médica, né, da emergência falou, você está infartando. Eu para ela, falei, não estou sentindo não, estou ótima. Meu peito não está doendo, meu braço não está amortecido, minhas costas. Porque daí a gente sabe um livro, né, de ciência, para dizer que você não está passando por aquilo. Daí ela falou assim, não, o grau é leve para médio, mas você precisa ficar internada na UTI. Aí meu marido estava comigo, eu como uma boa espírito cordata que eu sou, na hora que ela falou, você precisa ficar na UTI, cordatamente eu disse, UTI? Não. Bem espírita educada, né, gente? UTI? Não, não fico. Aí eu olhei para ela de novo, olhei para o meu marido, falei, fico. Não tinha muita alternativa, não é? Não tinha como eu fugir do hospital, sair corrida dali, né? Então fiquei. E fiz um cateterismo, deu veias preservadas e desentupidas, não precisei colocar o stent, paredes cardíacas preservadas e agora fazendo, né, uma sequência de exames para que eu possa entender qual é o próximo passo do meu tratamento. E daí uma amiga minha estava compartilhando com o Tiago, ela falou assim, na Covid, essa minha amiga teve uma parada cardiorrespiratória. E está viva, gente, porque ela estava conversando comigo em carne e osso, não estava desencarnada. Pegar uma aguinha. E ela disse assim para mim, Paula, você viu os anjos do Senhor? Eu falei, não vi nenhuma pena. E as labaredas do inferno? Eu falei, não vi nenhum fósforo. Ela falou, amiga, ficou no limbo então. Era para você voltar, né? Então daí algumas pessoas me perguntaram, Paula, alguma coisa mudou em você? Porque geralmente quando você passa por um momento crucial da sua vida, né, um X da questão, algumas coisas elas se reorganizam. Mas eu vou usar a frase do Rossandro Klinger. Quando da pandemia, ele falou assim, quem está para mudar vai mudar, quem não está para mudar não vai mudar, e quem está estacionado permanecerá. Não é? Então assim, é um processo humano. E daí eu falei para ela, eu falei assim, olha Rose, chama Rose,
Eu não consigo nomenclaturar o que é isso, tem um título. Mas alguma coisa em mim mudou. E daí os médicos perguntaram, Paula, você tem história pregressa, né? Porque eu tive uma arritmia e a arritmia levou a um infarto. Você tem uma história pregressa disso? Eu falei, não. O máximo que eu tive de arritmias é aquela coisa, né? Sobe uma escada quase morre, porque estava sem exercício físico. Mas agora, eu falei pro médico, agora que eu estou fazendo exercício físico, doutor, que eu mudei minha alimentação, pessoa que pratica yoga, né? Como assim? E daí ele falou, bom, vamos investigar as causas. Você tem uma ideia? Eu falei, eu tenho uns 10 itens que eu posso compartilhar. Ele já logo pegou a caneta, já deve ter pensado, né? Mãe cardíaca, vó cardíaca. Aí eu falei, anota aí, estresse, ansiedade. E daí nós vemos com Jesus na nossa cabeça, a cada dia basta a sua preocupação. Eu obedeci, gente? Não. Né? Então, antecipada, preocupada com as coisas, hiperresponsável. E daí me coloquei numa outra fala, também a respeito da nossa fé. Quando nós temos fé genuína, nós nos entregamos a Deus. Toda vez que eu sofro, é porque eu me afasto desse mesmo Deus. Então, em algum momento ali dentro da minha experiência reencarnatória, eu me afastei pelas preocupações. Eu não digo pela incredulidade, porque incrédula não sou, mas pelas preocupações, pelo dia a dia, pela rotina. E daí reouvi a palestra do Divaldo, em que ele fala que o ter roubou o ser. Aí eu fiz a revisita da vida e pensei, em que momento o ter roubou o meu ser? O trabalho roubou a minha paz de espírito. As minhas conquistas roubaram a minha paz de espírito. Aquele dever de estar próxima de todas as pessoas, porque eu tenho esse dever, sabe? Próxima dos meus amigos, próxima dos meus familiares. Isto roubou a minha paz de espírito. Porque daí, há de chegar no momento, eu falo assim, peraí, agora eu preciso olhar para mim, me revisitar, me respeitar e reobservar as minhas escolhas. Não falamos dentro da doutrina espírita que nós chegamos até aqui pelo amor ou pela dor? Não é? Infelizmente, na terra que nós vivemos, o caminho que nós escolhemos muito mais é a dor. Então, será que nós estamos nos colocando entre os escolhidos, entre os eleitos, ou nós só estamos sendo chamados? Porque nós estamos dentro de uma casa espírita, mas é na vida cotidiana que nós seremos testados, como nos diz Joana, através dos aprendizados que nós temos aqui. Então é na vida cotidiana que nós estamos sendo levados às reflexões desta pessoa melhor, deste homem de bem que nós queremos e precisamos ser. E daí nós pensamos o seguinte, este é um exemplo. Então nós temos que estar atentos, não é? Conversando com a minha tia, indo dar uma palestra em Guará ontem à noite, ela me contou de uma amiga que está passando por um problema de saúde também. E a minha tia perguntou para ela, já fez os exames de sangue? E ela falou, não fiz ainda. Aí minha tia já deu logo um pito na amiga. Né? Ela falou assim, olha aqui, você tem que prestar atenção. Mas o meu é SUS. Aí a minha tia falou, mas quando eu fiz o tratamento para um câncer de mama, minha tia tirou apenas um quadrante, era SUS também. Então ela movimentou o sistema. E aquela amiga dela estava adiando. Eu falei, tia, quanto tempo faz que ela está com o pedido do exame de sangue, que ela não levou até o postinho para fazer? Da última vez que eu conversei com ela faz um mês. Aí nós vemos de novo, como André Luiz, os tormentos voluntários. Ela está passando por uma prova? Certamente. Espiando algumas das colheitas dela, para que ela consiga conquistar essa iluminação interior? Certamente. Mas o que ela está fazendo com a oportunidade? Adiando, não é? Demorando. Então ela pode colocar, entre aspas, um fim à sua existência, não necessariamente o interrompimento da sua vida como um suicida, mas ela está, aos poucos, se suicidando. Todas as vezes que nós não fazemos um check-up, todas as vezes que nós fugimos das consultas, as quais nós devemos passar, toda vez que os nossos médicos dizem dos remédios que devemos tomar e da dieta rígida que temos que obedecer, e nós que somos seres humanos, a gente fala assim, não, só hoje. E esse só hoje vira um sequenciamento de atitudes.
Só que a espiritualidade vai nos cobrar as contas. E é tão interessante que, já falamos a respeito disso, quando desencarno as contas estão quitadas, queiramos Deus, se nós realmente tivermos cumprido os desígnios para os quais nós nascemos aqui. Mas não se iludam, este corpinho da gente aqui é nosso? Não, ele é um empréstimo de Deus, não é? Segundo Emmanuel nos esclarece. Então, há algum advogado por aí? Temos advogados? Não temos. Gente, advogado, médico tem que ter em tudo quanto é canto, né? E professor. Mas existe um preceito do direito que fala que nós somos usufrutuários. Quando eu sou usufrutuário de algo, eu não tenho a posse, mas eu tenho que entregar aquilo que eu uso nas mesmas condições do empréstimo, ou melhor, o corpo então é nosso usufruto. Eu vou entregar de que jeito? O meu já vai meio abaladinho, mas agora estou tomando vergonha na cara, pelo menos emocional, né? Então nós temos que entregar, exatamente porque nós passaremos por um processo, não sei, aqueles que serão optantes por uma cremação ou por intercomum, que falar de morte no Brasil é significativo para a gente, porque nós não somos orientais, né? Os ocidentais têm um determinado problema com. Mas a minha carne, o meu corpo, que eu entrego para os vermes, que hão de comer a minha carne, como diria Machado de Assis, eu tenho responsabilidade pela energia que deposito em todas as minhas células. Porque como diria Nete Guimarães, acredito que conheçam, a palestrante espírita, a Nete nos fala, quando eu estou feliz, todas as minhas células estão felizes. Obviamente, porque existe uma descarga hormonal dentro da gente. E a descarga hormonal não pega o lado esquerdo superior, é todo o nosso organismo. Mas quando nós estamos tristes, todas as nossas células estão tristes. E daí, se nós estamos propensos a desenvolver determinadas doenças, na tristeza, na depressão, em situações espirituais desafiadoras, pode ser que nos visite um processo de adoecimento, exatamente porque eu depositei toda essa carga emocional dentro de mim, abalei meu sistema imunológico, e daí a doença me visita. Será que necessariamente eu precisava passar por aquela doença? Talvez não. Se eu tivesse nessa vigília constante de mim e dos meus pensamentos, de mim e dos meus pensamentos. Então nós estamos aqui, nós somos um composto humano, maravilhosamente criado por Deus, que tudo se interconecta e se interrelaciona. Os nossos pensamentos, com as nossas emoções, com as nossas atitudes. Então buscar esta iluminação anterior é saber quem nós somos, a que nós viemos, aonde eu me sinto mais fragilizado, mas aonde eu me sinto fortalecido. Quais são os limites da minha vida que eu preciso estabelecer? Quais são as concessões que eu preciso fazer para mim? Porque talvez você seja rígido demais com você. Vamos nos lembrar do filme Vintage, Sociedade dos Poetas Mortos. Em Sociedade dos Poetas Mortos, vou dar um spoiler para quem não o assistiu ou se já o assistiu esqueceu. Em Sociedade dos Poetas Mortos nós temos uma escola severíssima, em que os alunos eles têm que vestir determinadas roupas, tem horário para dormir, horário para acordar, horário para almoçar. Então existe uma rigidez ali de comportamento, porque talvez essa rigidez estoica, os estoicismos diriam que a verdadeira resiliência é suportar a dor, Marco Aurélio era um estoico, e estava dentro dessa escola. Até que chega um professor, que era o Robin Williams, já desencarnado, não é? E o Robin Williams, ele faz o exato oposto do que as pessoas estavam habituadas ali a fazer. Pelo menos os professores estavam habituados a fazer. Primeiro que ele rasga um livro no primeiro dia de aula. Os alunos já ficaram em suspenso. Rasgaram um livro. Ele deu aulas fora da sala de aula. Isso não era habitual. E tem um momento do filme que é tão interessante que ele leva os alunos numa sala em que existiam aquelas fotos dos alunos antigos, todos circunspectos, fotos muito escuras, com aquele terno muito escuro, aqueles rostos, não é, muito fechados. E daí o professor pede aos alunos, aproximem-se dos quadros, porque eles um dia estarão na parede. E os alunos vão se aproximando dos quadros e o professor fala assim, escute
o que eles dizem. Aí eles tiveram a certeza. Ele está variando. Como que quadros vão dizer alguma coisa? E o professor fala, aproximem-se. E os alunos, facilmente impressionáveis, foram se aproximando daqueles quadros. E o professor diria assim, veja, eles sussurram, Carpe diem. Carpe diem. E daí todos os alunos começaram a repetir aquele Carpe diem. Nós interpretamos um pouco erradamente o que é Carpe diem, que é como fruir a vida sem responsabilidades, não é assim? Não é. Carpe diem é colha o dia de hoje. Jesus fala, cada dia basta a sua preocupação. Então o Carpe diem é viva o agora. Aproveite este dia para que você tenha bons aprendizados. Avalie na balança da sua experiência reencarnatória tudo que este dia lhe traz, que foi benéfico, e tudo aquilo que lhe traz de ensinamentos talvez doloridos. Pese na balança, como disse Luz Helena Galvão. Será que este dia que nós estamos vivendo e passamos por um momento extremamente desafiador, ele não nos ensinou nada? Ele não nos trouxe nenhum tipo de significado existencial? E não precisa ser um transbordo de uma existência, gente. Às vezes é um pequeno encontro, às vezes é um pequeno diálogo com uma pessoa, às vezes é um pequeno sorriso que você toca outra alma. Então o Carpe diem do professor é, mude a sua vida para você fazer escolhas mais felizes. E o Robin Williams termina falando assim, lembrem-se, um dia serão vocês nesses quadros. Vocês querem ser representados assim? E obviamente que os alunos eles ficaram chocados. E vem aquela contracorrente, que depois vem a repressão. A contracorrente, que vem a repressão. Não é? De um sistema que não gostaria que eles fugissem da metodologia que estava sendo ali aplicada. Afinal, era conceituada e cara escola. Ela não estava preparada para irromper com os padrões da educação natural. Mas muitas vezes nós precisamos irromper com esses padrões da nossa vida existencial. Porque este Carpe diem, o que nós estamos colhendo da nossa existência no agora? Né? Então, na passagem do nosso dia, que Santo Agostinho fala, faça uma avaliação. O que você está retendo? Quais são os aprendizados que você está tirando? E ainda se nós estivéssemos os otimistas, que é uma outra corrente filosófica, os otimistas diriam assim, use mais na sua vida os termos ainda bem que. Meu pneu furou. Ainda bem que tem o carro. Porque senão nem pneu teria para furar. Não é? Nossa, sujei minha roupa, estava comendo. Ainda bem que não é minha blusa favorita. Ou ainda bem que eu posso lavá-la. Ainda bem que não me apego a esses bens materiais. Ainda bem que essa camisa não me representa. Dei uma tropeçadinha ali. Ainda bem que Tiago me socorreu. Não tropecei, gente, é só um exemplo. Né? Então, o que ainda bem que nós podemos usar? Para que nós possamos modificar o nosso padrão mental. Porque iluminação espiritual, transformação espiritual, não vem por este jugo pesado. Não vem. Até quando nós passamos pelas experiências mais desafiadoras. Pode ser que seja um jugo pesado, mas vem pelo aprendizado que nós tiramos dessa experiência. Qual é o aprendizado que nós estamos tirando dessa experiência? Para que eu não repita mais o meu equívoco, o meu erro, o meu delito, o meu desvio. E para que eu acerte cada vez mais. Agora, se eu não faço, gente, essa experiência reflexiva, eu vou estar vivendo às cegas. Às cegas. E não é isso que Jesus quer de nós. Ele quer que nós vivamos esclarecidos, fazendo escolhas cada vez mais elevadas, ponderando a nossa existência, agradecendo por ela, porque este é o único veículo que nós temos para evoluir e para progredir. E para finalizar, nós gostamos sempre de trazer, não é, lições que não estão nos bancos espíritas, mas elas estão aí. Porque no Muitos os Chamados, Poucos os Escolhidos, no capítulo 18, nos itens 10, 11 e 12, está escrito num capítulo, assim, num parágrafo, não podemos alegar ignorância.
Não podemos dizer que a minha falta de letramento me conduziu ao obscurantismo. Não podemos dizer que não fomos apresentados para as verdades maiores. Não podemos. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, que data de 1800. Então, se em 1800 as pessoas não podiam alegar ignorância, quem dirá nós, em 2026? Eu vou alegar que eu não sei? Com tantos meios de busca e de pesquisa, né, e de reorganização da vida. E é meditação, e é mindfulness, e é flow, e é tudo para fazer com que nós nos autocentremos. Você tem teoria de tudo quanto é jeito. Você tem Augusto Cury, que não feliz em escrever Ansiedade 1, escreveu 2, escreveu 3, escreveu 4, porque a gente precisa, né? Se não tinha parado 1, a gente já tinha dado conta. Não, escreveu 4. E olha como a espiritualidade é maravilhosa. Ela nos manda essas pessoas para que nós possamos sensibilizar os nossos espíritos e conquistar essa consciência tranquila. Para finalizar. Com 40 anos, eu fiz uma formação com uma médica da USP de cuidados paliativos, chamada Ana Cláudia Quintana. Ela me chamou a atenção que eu estava em Ubatuba, passando ali no calçadão, do lado da livraria, e tinha um livro que se chamava A Morte é um Dia para se Viver. Achei pelo menos curioso esse título, vou comprar. E ela contava as experiências dela, de alguns cuidados paliativos, e como ela chega ali a ser médica. Comecei a seguir Ana Cláudia Quintana. E nessa formação ela me fez, como a todas as pessoas presentes, a seguinte pergunta. Que eu pegasse da minha família as pessoas mais longevas. Aí eu fui escrevendo os nomes das pessoas, e ela deixa livre as que já desencarnaram e aquelas que estão vivas, mas são longevas. Fui colocando ali a idade. A idade média da minha família, eu coloquei 7 pessoas. Somei todos os números das idades e dividi por 7. Dava na casa de 88 anos. E ela diz o seguinte, naquele momento, não se falava de reencarnação, não é? O curso dela se chamava, na verdade, A Arte de Bem Viver para Bem Morrer. E aí ela falou, pela média, então, da sua família, você tem mais 48 anos de vida. O que você vai fazer nos seus 48 anos? Quais são os projetos que valem a pena? Qual é o autoconhecimento que você vai se dedicar? Quanto tempo você vai separar para os seus momentos de felicidade, para os seus encontros religiosos, para a sua educação, para a sua saúde, para o seu lazer? Como a sua vida estará disposta nesses 48 anos? E aquilo me incomodou, porque eu pensava, nossa, 48 anos é ano para caramba, mas também é pouco, a depender daquilo que nós queremos fazer. Hoje eu tenho 53, eu não tenho mais 48, não é? E depois de uma experiência que foi um susto, perto de outras situações que são muito mais graves do que a minha, eu comecei a revisitar até mesmo o que eu havia escrito, que eu desejava, que eu queria, os meus planos, os meus sonhos. Gente, eu resgatei o papel, porque obviamente ele me visitou durante uns bons 5 anos. Depois ele ficou perdido em uma das minhas pastas. Aí eu resgatei o papel e fui fazer um cheque ali. Falei, o que eu já conquistei? Aí eu fui tirando. E reconheço que eu peguei o papel um pouco nervosa. Eu falei, nossa, será que eu me corrompi? Tem um monte de coisa aqui que eu não fiz, né? Daí tinha um bom número de coisas que eu fiz, outras coisas que não fazem mais sentido para mim hoje. E daí eu refiz a minha lista. E lá nessa lista, como diz a Ana Cláudia Quintana, as pessoas quando estão nos cuidados paliativos, elas não falam assim, devia ter comprado outro carro, devia ter trocado o meu por um SUV. Quando eu fiz a minha casa, ela devia ter 3 andares e não 2. Ninguém nesses momentos fala de bens materiais. Ninguém. Mas todas as pessoas falam do que lhes fizeram feliz, das conquistas, dos momentos de encontro. E aqueles que são os doentes mais difíceis, os pacientes mais difíceis, é porque não viveram uma vida com algum tipo de propósito. E nós bem o sabemos que a própria ciência nos atesta. O nosso sistema imunológico funciona muito melhor se eu tenho razões para viver, se eu encontro propósitos, não é? Como a nossa mente sã in corpore sano, não é? Se a minha mente está sã, a tendência do meu corpo estar são também, a depender das provas pelas quais eu vou passar, que todos passaremos. Então a nossa reflexão de hoje é exatamente isso. Não quero sair com um tom mortuário, ai meu Deus do céu, agora eu vou morrer. Paula diz que eu tenho 40 anos. Né, de vida. Mas faça uma conta, observe
E olhe também para as suas aquisições, para as suas conquistas espirituais. Fala, nossa, olha, isso aqui eu já fiz, participei na casa espírita, contribuí, edifiquei. É o que já foi o que eu pretendo. Então nós temos que fazer isso com sanidade. Porque ao fazer esta lista com sanidade, nós estamos buscando esses nossos momentos de esclarecimento e colocando um peso verdadeiro naquilo que vale a pena e naquilo que não vale a pena perseguir. Porque para todos nós que estamos aqui, eu desejo que nós sejamos os chamados, os escolhidos e os eleitos. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos oriente, hoje, agora e sempre. Que assim seja.